Deu no Disparada no dia 4/5, texto do brilhante, fantástico, genial Ricardo Begosto. Sensacional esse texto. O Ricardo é 100% de aproveitamento. Eu desafio alguém a achar um texto ruim do Ricardo, tá? É gênio mesmo. Gênio. Gênio Quando mesmo. não tá escrevendo no Disparada, tá escrevendo no UOL. É um cara que manda muito. É o seguinte... O Ricardo pergunta por que o dólar continua caro se as exportações estão em alta. Esse texto ele tem várias camadas, né? A primeira camada dele, que eu acho muito interessante, é assim, a gente tem uma contradição aqui. Porque todo ouvinte que conhece muito bem o que o Ciro fala, que conhece muito bem o PND, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, etc., sabe que o dólar alto, na verdade, em tese, é bom para a economia brasileira. É bom para a industrialização. Aqui é importante ser, como é que se diz, rigoroso, né? Porque, na verdade, o que o novo desenvolvimentismo fala, e o Marconi também fala isso, seguindo a linha do novo desenvolvimentismo, é que existe um câmbio industrial, um câmbio de equilíbrio industrial. O que é isso? Existe um nível de câmbio maior do que foi o câmbio praticado durante o petucanismo, durante os governos do PSDB e PT, que seria o ideal para a indústria. Por quê? Porque a indústria precisa importar alguns insumos, ao mesmo tempo que tem que ter, digamos assim, um certo protecionismo cambial para favorecer os manufaturados brasileiros. Só que o que acontece? Nessa conjuntura, né, louca da pandemia, como o Ricardo bem colocou, isso foi um problema, porque como a gente está com a indústria nacional completamente destruída, a gente precisava importar insumos os mais básicos para o nosso sistema de saúde, né? Que vão desde respirador até medicamento. Pô, tava faltando anestésico para poder entubar as pessoas, tava faltando relaxante muscular. E o que acontece? Como a gente não tem nenhuma regulação cambial, nada de regulação cambial, as poucas divisas que estavam entrando no Brasil, elas vazavam por meio de importação supérflua. Então, importação de bem de consumo, importação de serviços, importação, enfim, de coisas para atender um certo consumismo, vamos dizer assim, de classe média, né? O que o Ricardo consegue fazer? Essa segunda camada do texto que é brilhante. Ele vai fazer uma história da legislação e dos sistemas cambiais que o Brasil já adotou e como que alguns desses sistemas conseguiriam, digamos assim, contornar problemas que aparecem desse dólar extremamente valorizado. Então, por exemplo, ele vai trazer do que talvez eu considere um dos melhores sistemas cambiais que o Brasil já teve. É claro que é impossível de ser praticado hoje em dia, porque era específico da conjuntura dos anos 50. Mas isso foi a famosa instrução SUMOC 70. A SUMOC é a avó, digamos assim, do Banco Central. Antes de existir o Banco Central, existia a Superintendência de Moeda e Câmbio, eu acho que é o que significava, que era um órgão, né, governamental que, digamos assim, fazia alguns dos papéis que o Banco Central atualmente tem, de regulação cambial e etc, né? E essa SUMOC 70, ela criou as famosas bandas cambiais, né, que era o seguinte: existiam diferentes câmbios de acordo com a necessidade de importação e que favoreciam, bem ou mal, a importação de tecnologia essencial para industrializar o país. Esse que é o ponto. O problema não é necessariamente importar. O problema é que a gente importa mal. A gente não importa o que precisa ser importado. E é isso que o Ricardo está chamando a atenção, né? E o que ele comentou uma coisa que eu não sabia, mas que eu achei brilhante, que é o seguinte: como digamos assim, era o governo que controlava o câmbio, ele fazia os leilões do câmbio e conseguia um ágio sobre o leilão das divisas estrangeiras. E esse ágio era tão importante para a arrecadação fiscal da União que superava até o imposto de renda, ou, enfim, pareava com o imposto de renda, agora eu não lembro muito bem. E o que ele vai chamar a atenção é que, atualmente, é tão fraco o espírito do desenvolvimento econômico no país que qualquer política econômica que se faça é imediatamente descartada como se fosse uma coisa que fosse favorecer a corrupção. E daí abandona-se completamente qualquer perspectiva de você poder fazer um controle cambial de importação do que precisava ser importado. Ele vai trazer também, o Begosto, várias outras iniciativas, né? Como, por exemplo, o Vargas, ele fez um decreto que era vigente até pouco tempo atrás, tá? Um decreto de 1933, logo depois da Revolução de 30. O que derrubou esse decreto aí? Foi o Lula. Olha só, olha que loucura. E o que dizia o decreto? O decreto obrigava cobertura cambial no pagamento de exportações, proibindo que importações enviassem seus produtos sem internalizar as reservas cambiais correspondentes. O que isso quer dizer? Digamos que eu seja um produtor de café, tô lá nos anos 30, tá ok? Eu vou exportar meu café. Tá. Eu vou receber em Libra, porque eu vou vender esse café na Praça Financeira de Londres. Às vezes, o que eu posso fazer? Em vez de trazer as Libras para aqui pro Brasil, eu invisto lá em Londres, em alguma coisa rentista, financeira, e vou ganhando uma grana lá. E eu não trago essas reservas cambiais de volta pro Brasil. Então, o país não vai dispor das reservas cambiais do seu principal produto de exportação. O Vargas foi lá com um decreto e obrigava que essas importações internalizassem
a moeda estrangeira que havia sido conquistada, né, com a venda de produtos do Brasil no exterior. O Lula, olha só, é o Lula, gente, não é o Fernando Henrique Cardoso, não é o Collor. Não é o Bolsonaro, não é o Paulo Guedes. Não é nem o regime militar. Uhum. É o Lula. O Lula foi lá, medida provisória 315 de 2006, que diz o seguinte: os recursos em moeda estrangeira relativos ao recebimento de exportações brasileiras de mercadorias e serviços para o exterior, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, poderão ser mantidas em instituição financeira no exterior. Olha que loucura. Aí ele jogava para o Conselho Monetário Nacional a regulamentação de alguns detalhes disso aí. Mas essa MP falava em certos limites e tal. Só que é o seguinte, quando os caras foram regulamentar um limite, sabe qual foi o limite que eles colocaram? 100%. Quer dizer, se eu exporto soja, agora, eu posso deixar minha soja em dólar. E aí ficar lá no cassino, que é o Wall Street. O Wall Street é um cassino, entendeu? Especulando com o dinheiro e ganhar. E essa reserva cambial não é internalizada pro país. E essa reserva cambial era essencial para a gente poder importar o que precisava ser importado agora, no meio de uma pandemia, que era o quê? Respirador, que era anestésico, que era, enfim, tudo que o sistema de saúde tá precisando. Então, cara, o Ricardo pegou na goela da questão. Deu na goela. Deu na goela, tô falando toda hora errado isso hoje. Mas deu na goela, o Ricardo deu na goela mesmo. Se for usar meus bordões, você use direito, tá? Correto. E tem uma coisa que eu queria falar, que eu acho que a gente era importante ressaltar nisso, que é o seguinte: ao passo que as condições passam a ser cada vez mais desfavoráveis para o Brasil, a demanda globalizada por produtos de alto valor e complexidade tecnológica é cada vez maior, né? E a tendência é aumentar cada vez mais. E a tendência nossa é ter um déficit cada vez maior, né? Em relação a isso tudo. E isso, cara, tem reflexos práticos em todos os sentidos, desde a pandemia até mesmo na vida pessoal das pessoas, quando os padrões de felicidade que são ligados ao consumo de forma errada, de forma errônea, obrigam ao brasileiro ter um padrão que é impossível de sustentar, né? Que é insustentável e cada vez mais insustentável, né? E isso, além de profundos danos, porque, querendo ou não, é um mundo inserido numa lógica de consumo, além de diversos danos, é um problema social gravíssimo, e agora a gente está vendo isso ao extremo, né? Se antes era uma coisa hipotética, hoje a gente está assistindo esse camarote, esse espetáculo cruel de morte, de negligência, justamente por uma falta de um projeto, literalmente, por um país que foi, que nem a gente falou agora, brilhantemente o Arthur falou agora do Getúlio e do que só o Lula vai revogar. Quer dizer, como que um governo que se diz herdeiro das tradições de esquerda do Brasil faz um negócio desse? Falta um projeto, é tudo nas coxas, sabe? Isso é uma questão que vai se refletindo e vai chegando a níveis que hoje a gente consegue ver o quanto a gente está prejudicado por isso e que isso só vai piorar. Eu até discordo um pouco de vocês dois quando vocês dizem que não há um projeto. Há um projeto neoliberal. Há um projeto neoliberal encampado pelo Guedes e há um projeto neoliberal, impresso do Arthur a expressão, já que ele pega o Dona Goela de mim, e há um projeto neoliberal azeitado encampado pelo PT. Eu acho que vocês dois pegaram muito na goela da questão aqui. Deu na goela, né? Deu na goela. Deram na goela. Eu guardei errado o negócio. Vocês deram muito na goela aqui da questão. Porque é o seguinte, os dois projetos são projetos profundamente individualistas. E em nenhum momento, olha só, isso que eu quero ressaltar. Em nenhum momento se fala em projetar o câmbio, que é isso aqui que o Ricardo tá ressaltando. O Ricardo, ele trouxe dois importantes instrumentos jurídicos, né, que foi a SUMOC 70 e o decreto de 33 do Vargas, que faziam o quê? Que projetavam o câmbio, faziam o quê? Uma planificação, vamos ser francos. Planificavam parcialmente, não precisa planificar tudo, mas planificavam parcialmente as importações do Brasil, de modo que a gente internalizasse tecnologia e conseguisse aumentar o parque produtivo brasileiro. Aqui, eu quero trazer um cara que eu não comento muito dele, mas deveria comentar mais, que é o assessor econômico do Getúlio Vargas, que era Inácio Rangel. Ele trabalhou na assessoria econômica do Getúlio durante o governo dele dos anos 50. E o Rangel tem um texto lá do final dos anos 70 muito polêmico, que, enfim, usavam para acusar ele de direita. Porque nesse texto, ele vai defender as privatizações dos serviços de utilidade pública, isso é, serviços urbanos que precisavam captar recursos para poder serem expandidos naquele momento ali de que você tinha uma explosão demográfica das cidades e que tinha uma demanda reprimida muito grande por isso. Só que
citam esse texto pela metade. Porque o que ele fala? Ele fala, beleza, talvez aqui a gente possa privatizar, mas toda a privatização tem que ter uma reestatização correspondente. E ele defendia que você estatizasse justamente os mecanismos de comércio exterior. Para quê? Para que o Brasil pudesse continuar o ciclo virtuoso de internalizar a tecnologia que o Brasil precisava ainda e manter as exportações de manufaturados e aumentar cada vez mais as exportações de manufaturados para outros países de terceiro mundo. Como o Brasil vinha exportando. É bom lembrar que nos anos 80 a gente exportava o Passat Piraque, a Ingesa fez o projeto, todos os tanques que vão por Oriente Médio eram brasileiros, né? O Brasil era uma potência de exportação de manufaturados, entendeu? Então esse planejamento da pauta de exportação brasileira é essencial. E a gente tem instrumentos para isso hoje em dia. E no passado tinha ainda mais. Tinha Vale, a Petrobras ainda tem, cada vez mais fatiada, é claro, mas ainda existe. Enfim, a gente tem grandes empresas que são importantes na exportação. E tem um outro, o Fausto Oliveira, que tem um brilhante blog com a Revolução Industrial Brasileira, ele vai trazer... Ele fez um comentário no vídeo dele, que ele vai basicamente dizer como que os exportadores brasileiros, eles são planejados, mas não pelo Brasil. Pelo verdadeiro oligopólio, para não dizer monopólio que existe, das tradings de commodities agrícolas, né? Que são conhecidas pelo acrônimo de ABCD. São 4 empresas europeias e americanas que controlam todo o comércio de soja, milho e outras coisas que o Brasil exporta em termos de commodity agrícola, né? Elas são a ADC, né? A Bunge, a Cargill e a Loa Dreyfus, né? São 4 empresas muito famosas. Tem um texto de um chinês, cara, que é o Ning, ele tem um artigo que ele vai falar o seguinte: os brasileiros plantam a soja, os chineses usam a soja e os americanos decidem o lucro da revenda, Padilha.